Então, eu trabalho com esse tema, né, de violência desde 2009. Então, durante 7 anos eu atuei só com violência sexual contra crianças e adolescentes, praticamente, maus tratos também. Então, tenho já alguns anos aí de experiência, né, nesse tema, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu quero, assim, espero que a gente possa trocar bastante, né, vocês têm uma experiência prática aí, né, desse contato com essas crianças, da realidade de vocês. Então, como vocês receberam já o material, né, que era para a gente entende, né, a gente entende que era para esse material já ter sido lido, e então hoje a ideia é a gente fazer uma oficina mais prática mesmo. Eu vou repassar um pouco alguns pontos, para só refrescar aí a memória, e depois a gente vai praticar, né, que a ideia é que a gente possa tirar as dúvidas e construir juntas aqui na prática. Joia? Então, perguntem, assim, podem perguntar pelo chat, se quiser também abrir o microfone e perguntar, tá? Fiquem bem à vontade. Quem puder abrir a câmera, não sei se eu já falei, é bom, eu gosto de ver os rostinhos, acho que a gente se aproxima um pouco mais, né, interage melhor com as expressões. Então, quem se sentir confortável, quem puder abrir a câmera. E aí, quem vai, eu não sei, Michele e Marina, quem vai passar a minha apresentação, se puder colocar, por favor. Vou colocar, tá, Renata? Só um instantinho. Já fica. Você é a Mariana, né? É isso? Tô boa de memória. Peraí, gente. Sempre. A gente já está preparado, né? Assim, a gente deixou o material com as 3 pessoas. A internet não vai nos atrapalhar dessa vez. Se você quiser, eu apresento, tá aqui no... Mas ela essa internet está, às vezes... Coloca-me, então, peraí, porque quando eu tento apresentar, ele não aparece a tela que eu quero apresentar, entendeu? Já está acontecendo já o 3º dia que isso acontece com o Meet. Não sei se tem alguma extensão específica que me falta. Então, coloca aí, Ney. Vamos lá. Deixa eu melhorar. Como diz Marina, né, que Nossa Senhora da minha boa internet nos fale. Pode colocar no segundo slide, por favor. Tá aqui terminando de abrir a apresentação. Pronto. Eu tô com ele no ponto também, qualquer coisa, tá? Ficou bom. Obrigada, viu? Bom, então a gente vai tratar hoje, né, da escuta especializada, que é a escuta que tem que ser feita dentro, né, no sistema de garantia de direitos, dentro da educação, é o tipo de escuta que vai ser feita. Isso que a gente está conversando está tratado na Lei 3.431 de 2017, no Decreto 9.603 de dezembro de 2018, tá? Então, a escuta, é importante entender que ela não é o depoimento especial. O que isso quer dizer? Que na escuta a gente vai ouvir o suficiente para que seja possível proteger essa criança, porque é esse o objetivo. Então, investigar os fatos, aprofundar a situação. Isso vai ser feito lá na delegacia e na justiça, através de depoimento especial, através de um protocolo específico, né? Então, é um procedimento diferente. O objetivo na escola é garantir a proteção e os cuidados que essa criança, esse adolescente possam estar precisando, possam estar nesse momento passando por alguma situação de vulnerabilidade. Então, o que vai ser importante ouvir dessa criança é só até esse ponto. A vulnerabilidade, então preciso proteger, conselho tutelar, né? Então, sempre, em caso de suspeita, e aí
É importante entender isso, não preciso ter a confirmação de que essa violação aconteceu ou está acontecendo. Uma mera suspeita, eu já posso fazer esse encaminhamento para o Conselho Tutelar. Então, é importante entender que o papel não é investigar, né? Não é. Então, entender alguns pontos importantes, né, em relação, quando a gente pensa nessa escuta, em relação à memória. O cérebro não é um pendrive, o que isso quer dizer, né? Que a informação, ela está lá, mas ela não está disponível como um arquivo que a gente vai abrir e na hora que a gente quer, a gente vai acessar. Então, por isso que é importante a forma como a gente conversa, utilizar perguntas abertas, permitir que a criança ou adolescente se expresse, porque quanto mais perguntas a gente faz, mais a gente fica no controle, né, dessa fala da criança. Então, a forma como eu pergunto tem uma influência na qualidade dessas respostas e também na fidedignidade, né? A gente tem um ponto muito importante que a gente precisa se lembrar, que é da sugestionabilidade, e que ela pode acontecer com nós, adultos. Eu me lembro de uma situação, eu fui deixar uma roupa na costureira um dia, e era uma quinta-feira, e ela virou para mim e falou, não, porque hoje é sexta, né, então eu te devolvo na quarta, tá bom? Aí eu, tá, hoje é sexta. Então, assim, quando a gente faz uma pergunta fechada, e a gente, isso tem mais chance da gente induzir uma resposta do que quando a gente abre essa pergunta, né? No caso, que dia é hoje? Que dia é hoje? Me leva a parar e pensar, que dia é hoje? Ah, hoje é sexta, né? Então, assim, imaginem crianças, principalmente crianças pequenas, que são mais sugestionáveis, estão ainda com essa formação. A gente vive numa cultura onde, de modo geral, as crianças ficam no lugar onde elas estão acostumadas a responder ao que os adultos pedem, aos adultos dizer como é que elas têm que se comportar. Então, tudo isso tem uma influência. Então, quanto mais perguntas abertas a gente fizer, melhor. O que são perguntas fechadas? Perguntas de sim ou não, ou perguntas de múltipla escolha, ou você gosta disso, disso ou disso, né? Isso limita a chance de dar uma resposta mais fidedigna, né? Diminui a possibilidade. E aí tem aqui esse memória de evocação versus a memória de reconhecimento, e que traz justamente essa perspectiva, né? De que uma memória de evocação é quando eu permito que essa pessoa volte lá naquele dia e se lembre, então me fala mais sobre isso, me conta mais sobre esse dia, né? E de reconhecimento são essas perguntas fechadas, como eu já dei o exemplo agora. Pode passar. Então, a gente desmembrou aí, que inclusive tem no infográfico, né, que vocês receberam, um passo a passo de como que a gente deve conduzir essa escuta. É claro que muitas vezes a conversa vai se desenrolar de uma forma que a gente não vai conseguir fazer todos os passos nessa sequência, mas é importante a gente ter ali em mente que existe alguns passos que é importante que a gente siga. Então, primeiro, um local apropriado para conversar, né? Então, vocês devem ter aí na escola de vocês um espaço onde vocês escutam as crianças, mas muitas vezes tem interferências, né? Porque eu entendo que às vezes tem outras demandas também, então é importante, se possível, colocar uma mensagem de que está tendo uma conversa né, particular, para que não seja interrompido. Então, para que essa privacidade seja preservada, né, a criança entenda, adolescente, que ali ela vai poder falar sem interrupções. Um ambiente agradável, né, cada escola tem o seu contexto, a sua realidade. Normalmente as salas de orientação, né, ou as salas onde são feitas as conversas, tem uma mesa, né, como essa aí. Então, é interessante que não se converse atrás da mesa, porque isso dá um distanciamento, né, dá uma noção de autoridade. Também não se colocar uma cadeira em frente à outra, porque isso também pode dar essa ideia de inquirição, né? Então, tentar ficar lado a lado, fora da mesa. Como é uma escuta, pode ter elementos lúdicos, né, porque
Às vezes a criança precisa, né, relaxar um pouco, né, se vincular de alguma forma, então às vezes o brinquedo pode ajudar nisso, tá? Porque, de novo, a ideia aqui não é recuperar a memória. Quando eu preciso recuperar a memória, aí eu preciso de muita concentração, né? Aqui eu preciso ajudar essa criança a expressar ali o que está acontecendo com elas, no ponto de que eu possa proteger. Pode passar. Então, nesse sentido, eu vou acolher essa criança, né? Então, às vezes a criança chega como essa menininha que está aí, não está muito disposta a falar, né? Então, a gente precisa ajudar ela a ficar um pouco mais confortável, né? E esse rapaz, às vezes, oferecer uma água, perguntar se ela está bem, se ela precisa de alguma outra coisa, se ela, né, explicar o seu papel institucional ali, muitas vezes, mas ela já me vê todos os dias aqui, né? Mas é importante dizer que ali você está, né, de novo, qual é o seu nome, por que você está chamando ela ali, por que é importante ter essa conversa. E não entrar diretamente na demanda, porque muitas vezes a gente está já com, né, com aquela questão que né, foi trazida para vocês, para entender o que é, e aí já vai direto nessa pergunta, né? Por exemplo, você está, fiquei sabendo que você está batendo nos colegas, por exemplo, essa a demanda, né? E aí você já direto aborda isso. Isso aí pode gerar uma resistência, pode dificultar a criança ou adolescente expressar. Então, primeiro, a ideia é que se conheça, né, e aí são os próximos passos. Pode passar aí, por favor. Esse é um outro ponto importante, né, que é o que eu já estava trazendo. As crianças normalmente não costumam falar sobre si, mas responder à demanda do adulto, né? Então, de modo geral, a criança interage respondendo aquilo que o adulto quer saber dela. Então, é importante ela entender que ali ela está num contexto onde ela é protagonista. É ela que tem que falar, ela pode te corrigir. Se você falar uma coisa que não foi o que ela disse, ela pode dizer que não foi isso. Se ela não se lembrar, ela não precisa dizer, né? Assim, evitar ficar repetindo perguntas, porque isso dá uma mensagem, pode dar para a criança, adolescente, uma mensagem de que aquilo que ela disse a primeira vez não está agradando, né? Porque a gente vive numa cultura também onde a criança precisa agradar o adulto, né? Então, o que é muito importante em relação à escuta é entender que esse espaço é da criança e do adolescente. Quem tem que falar mais são eles, e não quem está fazendo a escuta. Pode passar. Então, como eu estava dizendo, a ideia é que não se entre direto nos fatos. Então, primeiro você vai conhecer essa criança, esse adolescente. Vai falar de temas agradáveis, o que ela gosta de fazer, o que ela costuma fazer para se divertir, conversar sobre o cotidiano dela, né? Me fala um pouco sobre o que você gosta de fazer. Então, é um treino de escuta mesmo, né? Você dá o espaço e respeitar o tempo da criança, da adolescente responder, respeitar o silêncio. Muitas vezes, né, a pessoa não vai te responder de pronto, então dá um tempo, não já logo emendar outra pergunta, porque daí a gente acaba, isso gera uma ansiedade e acaba fazendo várias perguntas uma atrás da outra. Então, espera o tempo da criança, do adolescente responder. Então, evitar falar de situações desagradáveis. Então, por exemplo, como que eu trouxe, né? A questão é que a pessoa estava sendo agressiva em sala de aula, e aí começa a falar, mas é porque eu tirei nota baixa. Então, isso não está diretamente ligado, e é um tema desagradável que pode acabar fazendo com que essa criança e adolescente mude do foco daquilo que realmente era importante a gente entender, e então é importante voltar para aquilo que é o ponto, né? Às vezes ela já traz direto, né? Você chama para conversa e a criança, não sei se acontece muito, né? Mas às vezes ela já está querendo contar, então naturalmente ela já começa a falar. Aí tudo bem, aí você pode abordar até o ponto só de entender a situação. Mas se não for, só e muda de assunto, né? Tenta falar de coisas mais agradáveis nesse momento. Pode passar.
Então, a esse ponto, né, que você fez uma relação de confiança, se apresentou, falou um pouco de como ela está, o que ela gosta de fazer. Então, nesse ponto, ela deve estar já mais confortável para falar de coisas que são um pouco mais íntimas, né? Então, normalmente essas violências são intrafamiliares, né? Então, é importante também conhecer a rede sociofamiliar dessa criança, desse adolescente, como é que estão, né? Com quem que ela vive, e lembrando sempre de fazer isso através de perguntas abertas, né? Me fala um pouco mais sobre a sua família. Importante também conhecer na escola como ela está, se ela tem amigos, né? O desempenho dela, como é que está. Pode passar. Então, a partir disso, se ela já não trouxe espontaneamente, a gente vai orientando a escuta para chegar nas situações de vulnerabilidade e os possíveis encaminhamentos que sejam necessários, tá? E aí, lembrando sempre o encaminhamento para o conselho tutelar nessas situações. E um exemplo você me disse que na sua casa está difícil, por isso você está chegando atrasada, me fale mais sobre isso, né? Então, assim, normalmente a criança ou adolescente vai trazer um ponto onde a gente pode abrir essa pergunta, né? Nunca dizer, você me falou, o seu pai está fazendo o quê, né? Não, assim, me fala mais disso, né? Dá a possibilidade dessa criança expor da forma dela, do jeito dela, no tempo dela. Pode passar. Então, se ela trouxer uma situação de violência, escute, mas não prolongue a fala. De novo, aqui não é contexto de investigação, né? Quem vai fazer isso é lá na justiça e na delegacia. Então, chegou no ponto, você está me falando que essa é uma situação muito grave, né? Eu estou entendendo que é uma situação muito grave que está acontecendo com você. Precisar tomar outras medidas para que isso, né, não aconteça mais, enfim. Você vai precisar falar sobre isso em outro momento, outras instâncias vão precisar ser acionadas, né? Isso tudo a gente fala respeitando também o tempo, respeitando a idade da criança, né? Adequando a linguagem. Muitas vezes ela não vai compreender ali, né? Se a gente usar uma linguagem muito rebuscada, pode passar. Eu estou passando bem rapidamente, porque, né, estou entendendo que teve material todo que foi lido, mas também, assim, qualquer ponto que vocês esqueçam, se tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá? O 7º passo. Acolha e explique à criança sobre seus direitos, né, que é isso que eu estava dizendo, que outras pessoas vão precisar ser acionadas, que aquela situação não pode ser resolvida sozinha, que a escola funciona como um espaço também de proteção, né? Muitas crianças ficam com medo, né? Pedem para que não conte para ninguém, mas é importante que ela entenda que para que essa situação de fato deixe de acontecer, é preciso que outras instâncias sejam acionadas, né? Que a rede comece a funcionar para que de fato ela possa ser protegida. Então, explique seus direitos, não prolongue a fala, acione a rede, o conselho tutelar deverá sempre ser comunicado, está na lei, não investigue. Né? É isso. Aí, a ideia agora é que a gente possa, esse filme, eu não sei se alguém já assistiu, A Caça. Sim. Eu não vou, a gente não dá spoiler do que realmente aconteceu, tá? A gente vai mostrar aqui porque de fato é o que acontece no dia a dia, né? Ó, assim, tô vendo aí que algumas pessoas já assistiram, então também não tem spoiler, tô brincando. É o que acontece no dia a dia normalmente, a criança tá lá e a gente não sabe mesmo se isso acontece, não, muita gente já assistiu. Mas no dia a dia, normalmente, a gente não sabe mesmo. Sempre que a casa como a gente procura não ficar sozinho, não conseguir ler, depois a gente pode, né, alguém vai estar aí anotando essas contribuições para a gente discutir. Então, o que acontece normalmente é que a gente não sabe mesmo se aquela situação aconteceu ou não, né? Então, a gente vai estar lidando ali com uma suspeita e que a gente precisa tentar entender um pouco melhor para acolher essa criança.
Então, essa situação aconteceu com a Laura e Clara, desculpa, é Clara, acho que é Clara. É Clara, né? É, a diretora ficou preocupada e chamou uma outra pessoa para conversar e entender melhor. Então, o que eu quero agora é que a gente possa assistir esse trechinho dessa entrevista, ele deve estar em outro link, né, o vídeo, e aí a gente vai parando para a gente ver, assim, o que não fazer numa escuta, tá? Essa é uma escuta que tem vários pontos que são ruins, inadequados, e a ideia é que a gente possa observar e tentando ver aqui o que que não tá bom, o que que não é para fazer numa escuta. Só um pouquinho, porque há várias pessoas chegando, aí eu não consigo terminar de clicar ou compartilhar, porque chega, tem que dar permissão antes de aceitar qualquer coisa. Enquanto isso, eu vou ver aqui a colocação que estava aqui no chat. Foi uma pergunta super interessante, assim, que já em situações como essa, chamou alguém para estar junto, para evitar, de repente, distorções no entendimento do que a criança estava dizendo. O que você tem a dizer sobre isso? Se isso é adequado ou não? Joia. Então, a gente vai ver isso. E dando o ok para as pessoas participarem, tá? Para você ficar mais tranquila com isso. Bom dia, eu também achei que fosse às 8h30. Por isso estou atrasada. Bom, em relação a essa pergunta, né? É uma pergunta bem interessante, né? E é uma dúvida mesmo que é frequente. Assim, mas o ideal, quando vai se conversar com uma criança, é que você esteja sozinho com ela, né? Até para evitar esse tom de inquirição, assim, de parecer que ela está querendo ali fazer um interrogatório com ela, né? Para ver o que realmente aconteceu. Então, é importante primeiro entender isso. Isso não é uma investigação, né? É uma escuta para proteger essa criança. Então, você não precisa ter certeza se essa situação aconteceu ou não. A mera suspeita pode gerar já um encaminhamento para o Conselho Tutelar, para que as outras, né, o Ministério Público, a Justiça, sejam acionados também, se for, né, se for o entendimento, e aí se realmente essa pessoa vai ser responsabilizada, enfim, tudo isso cabe a outra esfera, né. Então, aqui, no momento de se fazer uma escuta, o ideal é que sim, que esteja só uma pessoa com a criança, para dar para ela essa sensação de que, para que ela fique mais tranquila, né, para falar sobre qualquer situação que esteja acontecendo com ela. Depois que a gente conversar tudo aqui, eu não lembro do nome da pessoa que fez a pergunta, mas se quiser, de novo, explicar melhor para a gente esclarecer melhor também, tá? Fica à vontade. Adriana Andrade, a pessoa. Joia. Tá, Adriana? Aí, se você sentir que precisa de alguma outra explicação, eu posso fazer depois do que a gente vê aqui o vídeo, tá? Porque eu acho que aqui no vídeo fica bem claro, assim, como que essa presença de uma outra pessoa pode gerar muito desconforto, né? Pode ser bem ruim para a criança. Podemos? Para mim, tá, não tô vendo. Vê se vai agora. Não tá indo, né? Para mim, na tela aparece, mas não tá indo para ele. Não, para mim. Só um minutinho, vou tentar de novo. Gente, se alguém tiver no ponto também, facinho de pegar, que eu tive que fechar tudo. Vou abrir de novo.
Mia, acho que eu consegui. Vou tentar. Tentei, porque o meu ele tá rodando no meu computador, mas não tá projetando aí. Só um minutinho. Deixa eu parar aqui o meu para você conseguir, né? Maravilha. Jeg håber ikke, I har ventet så længe. Nej, det er fint. Jeg er lidt usikker på, hvordan man gør. Ja. Jamen, jeg synes bare, vi skal gå i gang med det samme. Ikke? Ja. Clara. Kan du prøve at se, om du kan fortælle mig det samme, som du fortalte til Grete? Pode parar, por favor. E aí, o que a gente já... Primeiro, assim, só parênteses, tá, gente? Essa tradução tá um português de Portugal, então a gente vai relevando aí algumas expressões, tá? Qual o primeiro ponto aí? A gente já percebe aí algumas coisas que não estão legais. O que vocês percebem aí? Bom dia, meu nome é Nilda Vila, eu sou pedagoga do Jardim de Infância 3 no Gama. Ele não cumprimentou a criança, ele não fez um vínculo de primeira mão, né? Não cumprimentou, não... Só falou o nome e foi direto ao ponto, né? A pergunta, a criança até se expressou, assim, de uma forma muito fria, então não houve ali um primeiro vínculo, é minha opinião. Isso, perfeito, perfeito. Lembrando lá dos passos, obrigada, tá? Lembrando lá dos passos, né? Ele não se apresentou, ele não disse quem ele era, qual era o papel dele, né? Por que ele estava conversando com ela. Ele não começou a conversar sobre assuntos neutros, o que ela queria, né? Assim, o que ela gosta de fazer, me fala um pouco mais de você, para eu te conhecer melhor, nada, né? E ele já entrou direto na demanda, que era dele, né? Ainda entrou, isso, já é a segunda vez que a criança vai falar, e o que ele fez aí? Tinham 2 adultos, e essa criança foi já no início colocada como um ponto ali de inquirição, né? Me fala o que você contou para a Gretchen, que era a outra adulta que estava com ele. Então, essa criança já começou sendo coagida, né? A falar uma coisa que ela já tinha exposto para outra pessoa. Um outro ponto também é em relação à mesa, né? Alguém colocou aí que ele veio com uma postura de autoridade, né? E isso, ele chega com essa postura e ainda tem a mesa ali entre eles, né? Dando essa sensação de que ela está mesmo participando de um interrogatório, né? Pode continuar. Daí ela não responde. Du skal være sød og fortælle det, du fortalte mig om hjertet. Jeg har ikke sagt noget. Er det så bare noget, Grete, hun finder på? Eller er det måske bare noget, du selv har fundet på? Nej. Pode parar, por favor. E aí? E agora? O que houve? O que aconteceu aí? Medo. Ela está claramente desconfortável, né? Clara. Caráter sugestivo. Isso. Porque ela fala sobre o coração. Isso, ele julgou a conduta dela, exato. Desacreditou. Tem várias posturas inadequadas aí, né? A Gretchen fala do coração, que ela nem tinha trazido ainda, ou seja, eles não deram oportunidade dela trazer, já veio uma pergunta, já veio uma colocação pronta, né, de algo que ela ainda não tinha trazido. Isso, pressionou e coagiu, exatamente. E aí ele fala, né, então foi você que inventou? Aí logo ele já emenda a outra, então foi a Gretchen que inventou, foi você que inventou, né, já faz uma pergunta em cima da outra e as duas perguntas colocando ela no lugar de tudo isso que vocês estão trazendo aí, né, de
descrença, de julgamento, deixando a criança insegura, com medo, isso, as perguntas direcionadas. Pode continuar. Godt. Så prøv at fortælle det til mig også. Ele até, então, tenta me contar, mas vamos ver se ele vai dar o tempo para ela responder. Pode passar. Du kan godt fortælle det. Var der noget om, Ela não traz nada, sagde, né? Já vem at com du havde outra pergunta. set Lukas' tissemand? Pode parar. Aí, né, pilinha, né, da tradução, mas seria o pênis, né, do Lucas. Isso, ele coloca dúvida que em algum momento, isso, não tem respeito ao silêncio, ele falou, então você pode me contar, ela fica calada, e aí o que ele faz? Ela em algum momento falou de ter visto o pênis do Lucas? Nessa conversa aí? Não, né? Exatamente. Então, ele traz uma informação que está na cabeça dele, essa é a hipótese dele, exatamente. Ele induz a fala dela com a hipótese dele. E traz para ela. Que aí é uma pergunta fechada, de sim ou não. É verdade que você viu o pênis do Lucas? A possibilidade que ela tem de responder sim ou não. Pode ir. Pode passar. Ela diz que não. Prøv at fortælle mig, hvad Lukas gjorde. Prøv at se, om du kan fortælle mig lidt om det, Clara. Jeg vil gerne ud og lege. Du skal bare svare, Clara. Du skal ikke være bange, jeg sidder lige her. Pode parar. Ulan gosta de ligge. Aí, vocês notam que quando ele pergunta, ela fala não, aí ele fala, pode então me contar, ele tenta abrir de novo, mas ele dá o tempo dela responder? Não. E aí ela fala o quê? Qual é o desejo dela? Não respeitou o direito de não falar isso, porque ela disse que quer brincar. E aí o que os adultos que estão ali estão falando para ela? Que para ela ir brincar, ela precisa contar, não é? Então, o que ela vai fazer? Ela vai contar o que eles querem saber, né? O que eles querem ouvir. Porque ela disse que não tinha visto já o pênis dele, disse que não tinha... ela disse não para as perguntas deles. E agora eles estão dizendo que para ela poder brincar, ela vai ter que falar o que eles estão ouvindo. Isso é quando o adulto comanda a conversa e a criança passa a entender que ela precisa responder aquilo que o adulto espera, para ela conseguir o que ela deseja de fato, que nessa situação é brincar, né? Pode passar. Han vil bare gerne have, at du fortæller, hvad der er sket. Aí perceba agora a postura dela vai mudar. Var det her i børnehaven, han viste dig sin tissemand? Pode parar, por favor. Essa pergunta, né? Foi aqui que ele te mostrou o pênis, mas quando ele perguntou, ele te mostrou o pênis, o que ela tinha respondido? Que não. É como se aquela resposta dela não valesse, porque ele continua com a hipótese da cabeça dele. Então, mesmo ela dizendo que ele não tinha visto, ele pergunta de novo, foi aqui que ele te mostrou? Então, a criança entendendo que ela precisava mudar, isso dá para ela o entendimento de que ela precisa mudar a resposta dela. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Isso, vale. Klar. Aí ela sente que sim, com a cabeça. Du nikker. Så det var altså her i børnehaven. Kan du prøve at fortælle mig, hvad der så skete mere?
Grete sagde, at du sagde, at den strittede. Var det hans tissemand, der strittede? Agora ela só Tror disse jeg kan ikke huske det. Så han viste dig sin tissemand. Clara. Får du det ubehageligt nu, hvor vi snakker om Lucas? Ela olha lá para fora, ela quer brincar. E acende com a cabeça. Men det er fordi, du ikke kan lide det, som han gjorde. Você vê que ele só faz perguntas fechadas, né? Clara, jeg synes, du gør det rigtig fint. Og du var rigtig god til at svare på mit spørgsmål. Og vi er færdige lige om lidt. Ja, ikke? Hvad gjorde han så, da han viste dig sin tidsmand? Det ved jeg ikke helt. Ela fala, não sei. Hvor du ved den? Kan du huske, om der kom noget hvidt fra den? Pode parar. Em algum momento ela falou disso, de sair coisa branca. Vocês percebem quantas informações ele colocou, que eram informações que estavam na cabeça dele, e ele trouxe através de perguntas fechadas para Clara. Então, assim, é uma entrevista extremamente sugestionável. Ele está o tempo todo introduzindo palavras, hipóteses, que ele induz totalmente as respostas dela, exatamente. A partir do lado da diretora, mas não necessariamente, né? Porque o filme não está todo, então quem tiver curiosidade pode ver. Mas, assim, importante em relação a esse comentário, que a partir da fala da diretora, é porque muitas vezes ainda tem um finalzinho, tá? Se a gente puder deixar lá no filme ainda, eu só vou fazer um parênteses para essa, que eu acho que é interessante essa perspectiva, de quando a gente escuta uma fala de uma outra pessoa, a gente faz a nossa própria interpretação. Então, nunca a história que a gente ouve é exatamente igual ao que a pessoa nos contou. Então, eu não posso, também, a partir daquilo que eu ouvi, eu trazer essas informações para a criança e para o adolescente, porque eu vou estar também já passando pela minha história, pela forma, pela interpretação que eu dei, porque eu ouvi, e aí isso também pode induzir a resposta, isso também pode gerar sugestionabilidade. E isso não é uma forma boa de se fazer uma escuta, porque a forma boa da gente entender a situação é permitir que a criança ou adolescente expresse, né? E também, hoje, o que a gente tá entendendo de escuta é que se a criança falou uma vez, essa fala é a que vai valer para que esse relatório seja gerado e vá para o conselho tutelar. Então, nesse caso, se ela falou para o professor, ela não vai precisar falar de novo na orientação, né? Então, nessa situação aí, por exemplo, o que a Gretchen ouviu ali já seria suficiente para ela encaminhar esse caso para o conselho tutelar, sem essa criança precisar ser ouvida novamente, né? Agora, se puder voltar só para a gente ver o finalzinho. Para mim tá bem pequenininho e sem som, tá assim para vocês também? Mas assim, eu acho que... Rose, eu acho que aconteceu assim, alguém compartilhou a tela e aí reduziu a sua, entendeu? Mas se você puder, tipo, tirar e voltar de novo, acho que vai Mas eu acho que deu pra gente pegar. Vocês conseguiram ver o que aconteceu no finalzinho da cena? Não? Eu vou colocar novamente, tá bom? Joia, Só um minutinho. Joia. Har du ikke engang. Så må du bare ud og lege.
Kan du huske, om der kom noget hvidt fra den? Ja, det var måske også så meget på en gang. Så må du bare ud og lege. Kan hun det? Ja, hvis I bare holder lidt øje med hende, så er det fint. Então, aí a diretora, né, com aquela fala que nem foi da criança, foi do adulto, né, se emocionou ali, né, foi vomitar. Então, todo um contexto constrangedor que foi gerado para a criança também, né, e assim, é importante, quando você vai fazer uma escuta também, buscar controlar, né, esses sentimentos, essas emoções, acolher a criança não significa que vai, assim, você vai ali entrar abraçar e chorar junto. Isso aí pode, na verdade, provocar outros sentimentos, pode revitimizar essa criança. Muitas vezes essa criança, às vezes, está sofrendo algum tipo de violência, né, no corpo, então ela não quer o toque, enfim. Então, o acolhimento, ele está muito mais ali numa presença, né, tem que haver um distanciamento também, não é para aconselhar, não é para julgar, né, como vocês já estavam trazendo aqui. Então, assim, é bem importante estar atento à nossa própria postura, aos nossos sentimentos, né, você vê que ali a inquirição que eles estavam fazendo foi tanto, chegou num ponto que foi demais até para a adulta que estava acompanhando, né, então você imagina para a criança. Então, a gente tem que estar bem atento a isso, se está mobilizando muito, né, se está percebendo, então, não está bom. E a gente, às vezes, sente mesmo, às vezes a história está muito, né, pede um tempo, né, então, olha, você já está me falando, né, isso já é sinal, acho que o nosso próprio corpo também já vai indicando de que a conversa está indo mais do que precisa, né, e ali ela teve uma postura que foi bem inadequada, assim, para a criança presenciar, enfim, sentir e vivenciar, né. Vocês têm algum ponto em relação a ao vídeo que vocês queiram comentar, ou a gente pode passar para a nossa próxima etapa? Sim? Sim, podemos seguir? Joia. Não ficou dúvidas, então, em relação ao filme, né, a essa entrevista. Se tiver, em algum momento, vocês podem voltar, tá? Então, a ideia agora é que a gente possa praticar um pouquinho a escuta, né? A ideia é que eu faça uma escuta, agora tentarei fazer de modo adequado, né? Para a gente ver aí a diferença, tentar identificar os passos. E aí eu queria uma voluntária, um voluntário para fazer aqui uma adolescente, uma criança. Pode ser uma situação que vocês costumam receber, que vocês costumam fazer, né? Tiver alguém aí em mente. Mas daí não é para falar como se fosse, porque essa criança assim, assim, assada. É para a gente fazer a escuta. É para incorporar aí e virar essa criança ou esse adolescente, tá? Para a gente poder trabalhar. Se tiver também alguém muito assim, não, eu queria entrevistar, eu queria fazer a escuta, entrevista não, desculpa, eu queria fazer a escuta, também pode ser, tá? A minha proposta inicial é essa, eu faço a escuta e vocês, alguma de vocês ou algum de vocês faz a criança ou o adolescente. Precisa de voluntárias, voluntário. Uma pessoa só. Eu posso ir. Joia. Quem é que está falando comigo? Mariana. Joia, Maria. Ótimo. Me diga só, então, quem você é e por que você está vindo aqui. Laura. Laura? Laura? Isso. Quantos anos? 7. E qual foi a demanda?
Oi, tia. Não, antes, a gente ainda não começou, só a gente conversar. Eu entendo que alguém caminhou, eu vou tentar fazer aqui uma orientadora educacional, tá? Se eu fizer alguma bobagem, vocês me avisam. Mas, antes da gente começar, só para eu entender. Então, a Laura tem 7 anos e veio para orientação por quê? A professora encaminhou, porque isso foi um caso que eu já passei por ele, né, um tempo atrás na escola, porque a criança era mais nova. A professora encaminhou para a sala da equipe, para uma conversa, pois encontrou a criança no fundo da escola, brincando com um coleguinha, numa posição sexual, assim, simulando um ato, né, sexual, no fundo da escola. Tá. Joia. E aí a professora viu, só chamou para brincar, dispensou, mas depois pediu para ir conversar comigo. Joia. Então tá. Então agora sim, nós vamos começar a escuta, tá? Oi, Laura. Oi, tia. Que sala legal. Você já tinha vindo aqui? Já. Já conhece, então, essa sala? Eu posso brincar? Pode, mas deixa antes só eu me apresentar direitinho para você. Você lembra que eu sou a Renata? Lembra? Lembro. Joia. Então, um dos meus papéis aqui na escola, Laura, é conversar com vocês, com as crianças, com os adolescentes da escola, para entender melhor como é que estão as coisas, tá? Então, eu já te vi por aqui pela escola, já te vi brincando. Sei que você é uma menina animada, né? Sou animada, eu gosto de brincar. Isso, eu já te vi brincando. E aí, só que eu não te conheço tão bem. E aí, eu queria conhecer um pouquinho melhor sobre você, tá bom? Pode ser? Você quer ir na minha casa? Eu não posso ir na sua casa, mas a gente, nesse tempinho que a gente tem aqui agora, que a gente vai conversar, aí a gente pode fazer isso. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Você falou que você queria brincar? Eu quero brincar. Eu posso brincar? Você quer escolher alguma coisa aqui para você brincar? Eu quero brincar com aquela boneca. Pode pegar. O que você gosta de fazer? Eu gosto de correr lá fora. Tia, você parece a moça que foi lá na minha casa ontem. É mesmo? Sabia que foi polícia na minha casa? É? E você quer falar um pouco do que aconteceu? Ah, eu não posso falar, não. Eu vou brincar com essa boneca, tá? Tá bom. E me conta, então, do que mais que você gosta de brincar? Sabia, tia, que um amigo do meu pai ficou lá em casa, dormindo lá? Me fala, então, um pouquinho de como é na sua casa. Quem é que mora lá? Ah, tem dia que tem um monte de gente lá. Minha avó mora lá, aí depois ela vai embora. Aí minha mãe e meu pai ficam lá e briga muito, às vezes vai embora. Aí agora tem uma tia e um tio lá, amigo do meu pai lá, tá trabalhando lá na obra. Uhum. Então, você está me dizendo que mora na sua casa. Sua avó já morou, mora sua mãe, mora o seu pai, e mora uma tia, essa tia e um tio que estão morando lá também, é isso? É. E o que você acha disso? É barulhento, tem muita gente, e aí fica a gente no meu quarto. Eu não gosto. Você falou então que fica gente no seu quarto e você não gosta. Você pode me falar um pouquinho mais sobre isso? Aí eu brinquei com meu amigo lá na escola ontem. Foi igual lá em casa. Uhum. Você pode me explicar um pouquinho melhor? A professora achou e não gostou. Ela falou para eu vir para cá. Ela não gostou, não. Ela brigou. Você pode me explicar um pouquinho melhor sobre isso? Aí eu tava brincando com ele e aí eu mostrei para ele igual o tio brincou comigo. Mas ele falou, não pode contar não, é segredo, tá? Não conta. Entendi. E você quer me contar alguma coisa mais sobre essa história? Não, eu não posso. A polícia foi lá em casa, tia. Entendi. Olha só, Laura, eu estou entendendo
que você está me trazendo uma situação que talvez seja importante outras pessoas te ouvirem sobre isso, né? Então, eu vou vou pedir para uma outra pessoa e conversar com você. Mas a polícia vai me levar? Eu não quero ficar presa, não. A polícia vai me levar? Não, a polícia não vai te levar, não. Tá bom. Eu vou... Olha só, nessa situação, a gente tem aqui uma suspeita? Tem? Sim ou não? Pelo contexto do que ela está trazendo. Sim. Né? Então, não cabe eu ficar investigando mais esse fato, né? Eu tentei entender ali um pouco melhor essa situação desse tio com o pai, mas ela já trouxe contexto de polícia, e ela traz, na forma dela, né, de entender a situação, associando as duas coisas, né? De que essa polícia está lá por conta desse tio e associa também a brincadeira que ela fez. Pode ser que não seja nada disso, que a polícia estava lá porque a casa estava com droga, esse tio estava fazendo outra coisa, mas não cabe a gente, né, não cabe à escola investigar. Isso daí seria papel lá da delegacia, da justiça. Então, nessa situação, já é possível fazer encaminhamento para o conselho tutelar. Entendendo que tem esse caso, assim, como a Laura, né, ela trouxe já a polícia, talvez, né, eu não sei como vocês estão se articulando, mas talvez coubesse ligar no conselho, ver se o caso já está lá, porque às vezes já até está na justiça, né, e aí essa criança, e aí vai precisar ser feita uma articulação em rede de outra forma, que então, tentar ajudar essa menina que parece, né, tá tendo alguns comportamentos sexualizados, para ela ter um apoio para minimizar isso, né, porque parece que talvez a situação em si já esteja até chegando lá na justiça, né, porque se de fato a polícia já foi, então isso a gente vai ver com a rede, com os adultos, né, e não com a criança, né, então checar no conselho tutelar se o caso realmente está lá, né, tentar entender, assim, agora, como ela traz uma violência intrafamiliar desse tio, eu não sei se é o ideal chamar a família, né, porque pode ser que essa criança fique mais exposta do que protegida, né, então o ideal talvez fosse realmente tentar ver com a rede essa situação, e só com essa suspeita da Laura já é possível que a gente faça o encaminhamento para o conselho tutelar, tá? Em relação à escuta, eu tentei abrir o máximo possível, tentei me apresentar, explicar o contexto, né? Ela falou que queria brincar, ok, pode brincar, tá? Tem algum ponto que vocês queiram perguntar, entender, trazer? Não sei se ficou alguma dúvida aí. Renata, uma questão, uma reflexão, uma pergunta até para mim mesmo. Nesse caso específico, por exemplo, na época, a escola tinha uma relação muito boa com os pais, né, assim, é uma relação de confiança muito grande, porque essa criança a gente já tinha um olhar especial para ela por outros motivos, né, a parceria era grande. Então, pela relação que a gente já tinha desenvolvido ali, a gente conseguia perceber que era possível acionar os pais, que certamente eles ou não estavam sabendo, né, ou não sabiam ainda, ou sabiam e já tinham acionado, né, alguém. Realmente foi o caso, assim, né. Uhum. A mãe... mal a gente ligou, ela falou, já estava para ligar para vocês, teve polícia aqui, que esse amigo do meu marido esteve aqui, aconteceu isso, a menina mesmo saiu correndo, contou e tal. Mas em casos que você fica em dúvida, né, se os pais, a família pode estar omitindo ou estar envolvido, se não, a gente não tem menor clareza, já que a gente não está investigando, só está suspeitando, né,
É só para confirmar para o pessoal que a orientação é realmente conversar com o conselho antes de qualquer coisa, né? Porque eu via muito, é um pavor muito grande que às vezes a gestão tem de lidar com esse assunto. A escola sempre tem muito medo de perseguição, né? A gente já falou isso nas outras reuniões, né? Medo de denúncia, porque o sigilo muitas vezes da escola e do denunciante, ele não é bem feito, né? Aparece, às vezes, o nome lá, o orientador, o psicólogo, né? Então, a escola, ela resiste, às vezes, muito mesmo para fazer uma denúncia desse tipo. E, às vezes, a gente não tem uma parceria tão bacana com o conselheiro, tutelar ou a conselheira, né? Enfim, são muitas relações para manejar, né? Mas o protocolo é esse, né? Caso não seja possível conversar com essa família, né, para tirar essa dúvida, não seja essa parceria, que no nosso caso era clara, é conselho tutelar e pronto, né? Isso. Até porque, né, Mariana, 87% dos casos de abuso sexual são dentro do contexto familiar. Então, família que eu digo pai e mãe, né? Assim. Isso. E os principais cuidadores, né, eu acho, muitas crianças também não são, né, são criadas pela avó, ou é criada por uma tia, então, assim, essa pessoa de referência, a quem essa criança considera ali, né, como o seu principal cuidador ou cuidadora, nem sempre vai ser possível acionar essa pessoa, né, porque muitas vezes é dentro desse contexto mesmo que a violência está acontecendo. E aí, chamando essa pessoa, essa criança vai estar muito mais exposta mesmo. Né, pode sofrer outros tipos de retaliação. Então, o conselho tutelar é quem mesmo deve ser acionado para dar prosseguimento a essa situação. Agora, isso que você está trazendo, né, já tinha uma relação construída, né, com essa família, então acho que é diferente mesmo, né, que aí funciona mesmo como um apoio, né, se ajudando para que essa situação não aconteça mais, né. Eu acho essa questão que a Mariana traz muito pertinente, porque muitas vezes o que a escola se coloca na dúvida nessa relação é que, como se tratam de menores de idade, a gente sempre fica achando que é indispensável passar pela família, né? Mas, para mim, foi um dos esclarecimentos também mais, enfim, relevantes que a Márcia trouxe na nossa reunião da semana passada. Porque, de fato, a gente fica, às vezes, nessa contradição, né? E, de fato, eu acho que é importante isso, a gente saber que a gente, judicialmente, né, pode fazer esse encaminhamento sem a anuência da família. Isso, exatamente. E a lei prevê isso, né? Então, vocês têm um respaldo de que esse encaminhamento seja feito direto ao Conselho Tutelar. Né? Não precisa chamar responsável, não. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Renata, se a orientação já verificou que realmente com o Conselho Tutelar, que já foram feitos encaminhamentos, que a polícia já está envolvida no caso, o que a escola deveria fazer? Ainda tinha mais alguma coisa para a escola fazer? Nessa situação? Não, sim, assim, essa situação da representação aí da Laura. Se a gente pensar só em termos de judicialização, né, não. Porque é isso, o Conselho Tutelar vai para a delegacia, vai para a justiça. Mas se a gente pensar em termos de proteção integral dessa criança, aí eu entendo que sim, né? Porque essa criança, ela está apresentando sintomas, né? Os comportamentos são sintomas de que alguma coisa não vai bem com ela. Né? Então, assim, se é uma família, por exemplo, como a Mariana trouxe, que é uma família que é parceira, que estava ali com a escola, então, de repente, articular outras possibilidades, né? De repente, a escola conhece algum local que faz algum tipo de atendimento, ou verificar se essa criança já foi encaminhada para o PAV ou para algum outro lugar, ver se essa criança está, ou no PAV, né? Ver se essa criança está precisando de algum outro tipo de assistência, que muitas vezes não é só isso, né, não é só psicológico que ela precisa. Então, eu não sei também até que ponto é possível, né, que a escola acompanhe isso, porque são muitos alunos, são muitas crianças, são muitas demandas, né, mas, assim,
Se a gente pensar em termos de responsabilização, sim, mas a gente tem uma criança aí que ainda está, que ela não está bem, né? Ela está precisando ainda de outras, e que também, assim, vai ser papel do conselho tutelar, né? Não é da escola, é o conselho tutelar que precisa também fazer os encaminhamentos, ver se ela está fazendo, se ela está indo, enfim. Mas é delicado, né? Eu acho que no dia a dia vocês devem ter muitos desafios mesmo, né? Muitos desafios nessas relações, assim, eu imagino. Com certeza, e daí a importância dessa formação, né? Para essa temática que é tão sensível e bate, infelizmente, tanto às nossas portas. Renata, queria reproduzir aqui uma questão que está aqui no chat, do Vanderlei. Ele está perguntando, está dizendo que já aconteceu de escutar a criança e ela chegar em casa e reproduzir o diálogo. E no outro dia o responsável vai à escola. Assim, como fazer a escuta do responsável? Eu gostei da pergunta dele porque, de fato, foi uma questão que já aconteceu com a gente, né? Já aconteceu comigo na escola, né? A gente passou por essa situação de que a menina fez a queixa, a gente repassou a denúncia, né, para o conselho tutelar. Quando o conselho tutelar chegou na família, a família veio com advogado, pedras, e, enfim, todas as armas, se queixar com a escola de que era um absurdo, porque a filha era uma mentirosa e que a escola estava, né, passando pano para essa situação absurda, mentirosa, enfim, né? E aí é uma situação que a gente fica realmente muito acuado, né? Aí queria ouvir um pouco de você. Imagino, assim, é isso que eu estava falando dos desafios, né, a gente tem a lei, né, ela é tão ali, linear, né, mas que na prática, porque assim, de fato, o que acontece? A lei fala que é dever da escola, pode a escola, inclusive, ser responsabilizada se não fizer, né? Então, o que vocês estão fazendo? É cumprindo a lei, né? Então, numa situação como essa, é dizer, olha, está na lei, a lei fala que nós precisamos, mesmo a mera suspeita, não é nosso papel investigar, é papel da justiça, da delegacia, isso vai acontecer em outra instância. Se nós não fizermos, nós vamos ser responsabilizados, porque nosso papel, enquanto nós somos Estado, nós temos que proteger essa criança. Então, assim, é isso, é essa a resposta, né? Agora, chega pai exaltado, com advogado, né? Imagino, assim, a situação ali no dia a dia deve ser bem desgastante, mesmo desafiadora. Mas a resposta é essa, né? Olha, está na lei, a gente precisa fazer. E se a gente não fizer, a gente vai responder. Então, assim, infelizmente, né? Se o senhor acha, né, que está trazendo essa perspectiva aí em relação a essa criança, esse adolescente, isso vai ser investigado em outra instância, não é aqui, esse não é o espaço, né? Agora, a questão assim, é muito, uma criança, mesmo quando ela está falando uma situação, né, que a família entende que é mentira, ela está ali denunciando algum tipo de sofrimento que ela está, né? Ninguém que tá bem, que está tudo bom, assim, ela vai estar expressando dessa forma, né, assim, então, assim, eu não sei se, numa família que já vem, assim, muito armada, né, Vanderlei, não sei se a situação que você está trazendo também era uma pessoa que veio já muito armada, porque aí não dá espaço para diálogo nenhum, né, porque, assim, eu acho que a primeira abordagem é essa, explicar que é uma questão da lei, que precisa ser feito, isso é um ponto, e outro ponto mas olha, se a sua filha se essa forma de comunicação que essa criança está encontrando, o que será que está acontecendo com ela, né, será que ela não está precisando de alguma coisa, o que será que ela está querendo dizer, né, assim, talvez também tentar se aproximar desse pai, né, nessa perspectiva de que talvez tem outras coisas que essa criança esteja vivenciando que não está bom para ela, né? Mas aí vai ter que ser uma pessoa que está muito aberta, senão vocês vão se desgastar e entrar numa relação ali que não é papel de vocês mesmo, né? Então, acho que
assim, pelo menos é isso que eu penso, assim, sabe? Renata, eu corroboro assim, muito com o seu posicionamento. Eu queria falar assim, eu já tive uma situação exatamente essa, como a Marina colocou aí, Vanderlei também. No meu caso, não era nem uma questão de abuso, era uma questão de maus tratos. Na verdade, a gente era suspeita, a gente não sabia. A criança estava toda marcada, toda arranhada, uma criança de creche, e a gente tinha uma relação, né, próxima com o conselho, a gente ligou para o conselho, a gente está com uma situação assim que a criança, tipo a professora da creche foi dar banho, né, que é um cuidado normal para esse segmento. Uhum. E aí ela ficou assustada, né? E aí ela me chamou para ver, né, como orientadora e tal, falou assim, olha, a gente não tem como investigar, vamos ligar para o conselho, falar da situação e ver o que eles recomendam que a gente faça, como a gente pode proceder. E a gente ligou, o conselheiro foi imediatamente lá na escola, e ele saiu da escola e foi imediatamente na casa da criança, que eu não achei que foi uma boa estratégia. Não passou meia hora, estava a família inteira do menino, assim, tinha 30 pessoas chegando na escola. Que era uma boa família, que eles eram muito preocupados, como que a escola, tarará. E assim, por mais que eles estivessem muito nervosos, eu acho que é o momento da gente ter muita serenidade, porque a gente sabe que a gente não está fazendo algo porque a gente não gosta dessa família, não é nenhuma questão pessoal, a gente está seguindo o direito da criança, protegendo ela. Acho que isso é o lugar da serenidade. E aí, assim, por sorte, né, enfim, estava a diretora, tinha uma outra orientadora, e a gente foi lá, pegamos o ECA, respiramos assim, olha, que bom que vocês são uma família preocupada. Vamos sentar aqui, a gente foi fazer rapó com a família, né? Vocês querem uma água? Eu estou entendendo que vocês levaram um susto, ficaram nervosos. Olha como é que é o papel da escola. A gente foi lá, leu o ECA para eles, assim, que bom que está tudo esclarecido. E aí, assim, a família saiu de lá ainda agradecida. Que bom, é muito importante realmente, porque a gente é muito cuidadoso, na verdade ele que caiu. Aí foi explicar a criança travessa, né, fazendo bagunça em casa e se machucou todo. Mas assim, eu acho que esse seu relato é um relato bem interessante para a gente ter como postura. Chegou a família, a gente respira fundo, assim, a gente não é nada pessoal, a gente não tem nenhum poder de tirar a criança da família, de julgar, de condenar ninguém, a gente está só articulando rede, né? Acho que isso dá uma tranquilidade. Isso. Exato. Eu queria tirar uma dúvida, Renata. Na verdade, até para pensar, né, ações futuras, como essa articulação com o conselho ela é muito intensa, né, e muitas vezes a gente vê um ruído, nessa transição de informações, né, do conselho para a investigação, é o que todo mundo já falou, né, de sentir medo, né. Quantas vezes eu já não soube de orientador ou professor perseguido pelo suposto abusador ou por quem se sentiu ofendido, né. Então, do profissional se sentir no risco, né, e isso é que eu vejo que é sempre o grande impasse. Como que tem sido, assim, a articulação, não sei se do núcleo ou de outra instância, para uma formação contínua desses conselheiros, até para produzir os relatórios, né, de saber como proceder no sigilo, de como colocar o anonimato na denúncia, eu não sei como que exatamente isso acontece, porque nós estamos sendo aqui fazendo esse constante esforço, né, de melhorar nossa escuta e tal, e é uma rede, né, a gente precisa dessa formação e desse aprofundamento de todos os envolvidos, e o conselho, que é o grande a ser acionado, imagino que eles também passem por isso, né, de perseguição, então mais ainda talvez do que nós, mas a gente vê muito que o medo vem desse mau preenchimento de relatórios e da falta de sigilo de dados. Então, assim, existe isso que vocês fazem com a gente também é feito com os conselheiros, assim, né? Como que é esse treinamento, como que é essa formação contínua deles, né? Para a gente ter cada vez mais segurança de que isso é realmente uma rede, assim. A gente, a gente atua na educação com convênio, né, e a gente está tentando, nossa chefia lá, articular também isso para os conselhos tutelares, para que essas formações sejam oferecidas lá também. Tá? A informação que eu tenho é que está em andamento para essa articulação, para as formações nos conselhos. A gente entende a importância mesmo, né, de que essa escuta aconteça de forma adequada em todas as instâncias, né, assim, e é isso.
Teve uma pergunta aqui no chat, que eu achei interessante, que também já aconteceu em algumas escolas que eu já passei, que, por exemplo, a criança relata que o fato aconteceu com a irmã, que não está na escola. Né? Então, assim, a escola ficou sabendo, né, de uma suspeita de uma criança ou adolescente que não é o seu aluno. E aí, como proceder? Eu não, assim, eu vou te responder por analogia, tá? A gente pode pesquisar depois e te dar uma resposta mas eu entendo que nessa situação, não sendo aluna da escola, eu acho que desobriga, assim, no sentido de, né, de obrigação. Mas eu entendo também que às vezes essa criança pode estar falando de um contexto que ela está vivenciando, através da história da irmã, né? Então, de novo, não vai investigar, mas tentar entender, né, seguindo aqueles passos, me fala um pouco mais de você, deixa eu entender melhor, mas como estão as coisas para você, como é que está na sua casa, buscando sempre usar perguntas abertas, deixar a criança expressar, porque às vezes ela pode estar também vivenciando alguma coisa, né, eu acho, claro que acontece, às vezes acontece só com o membro da família, mas a violência acaba que ela está no sistema, né? Se ela está acontecendo com um membro da família, ela está colocando luz numa violência que está acontecendo ali naquele sistema familiar, né? Então, às vezes, poderia ser feito também dessa forma, né? Eu acho que é importante fazer uma escuta dessa menina que está trazendo em relação à irmã, porque muitas vezes ela está silenciando uma violência que ela mesma está sofrendo, né? E eu acho importante, tá dando para me ouvir? Ah, sim. Porque aqui está dizendo que eu estou com um problema no microfone. Eu acho importante fazer esse encaminhamento mesmo assim, porque ainda que não seja uma pessoa da escola, é a mesma coisa que você é um vizinho e está ouvindo a violência doméstica acontecendo na casa ao lado, é sua obrigação você fazer a denúncia. Né? Assim, eu acho que a gente tem que estar sempre em rede, tentando garantir os direitos, né? Assim, eu acho que é uma obrigação, ainda que não seja uma obrigação institucional da escola, é uma obrigação moral nossa, né? Assim, ética, né? A gente sabe que é uma criança, tá ouvindo um relato que essa criança está tendo os direitos dela seriamente restringidos, enfim, né? Eu acho que é importante a gente fazer a denúncia, sim, né? E aí, de novo, a gente não vai investigar se é verdade, se não é verdade, não cabe a nós, mas a gente passa para os órgãos que são responsáveis, né? Eu também já passei por essa situação. E no meu caso, eu de fato fiz uma denúncia, quando chegou para mim, a menina já era mais velha, já tinha passado dos 18 anos, ela estava com 18 anos completos. E aí eu fiz a denúncia via Disque 180. Eu acho que é importante a gente não receber esse tipo de denúncia e ficar para nós, né, e simplesmente se redimir, né, eu não tenho nada a ver com isso. Isso. Obrigada, Maria. A sua fala, porque exatamente, quando eu falei, não é obrigação nesse sentido legal, né, quando a gente pensa na lei, enfim, e eu acho que você está trazendo uma perspectiva que é correta, né, assim, existe e como eu estava trazendo, né, essa violência está na família, tem uma suspeita, né, então, com certeza essa situação precisa ser notificada, né. Bom dia, Renata, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Eu queria colocar uma situação que eu passei ano passado, sem expor, claro, a criança e tal, mas foi uma situação que me marcou, porque a princípio eu não estava concordando com a postura da colega de trabalho e a gente acabou partindo para um depoimento na delegacia. Só que o que eu queria destacar é que a criança chegou, contou, a gente fez um encaminhamento ao Conselho Tutelar e ele vinha constantemente. Então, ele retornava sempre à orientação educacional para falar, olha,
eu não tô legal, tá acontecendo, tá sendo recorrente, e a gente via que nada fluía, mesmo com o papel da escola de encaminhar, de já ter feito a parte da escola, a criança continuava retornando à orientação educacional para relatar que continuava acontecendo a situação. Né? E a situação, a gente colocou, claro, a fala da criança, mas a gente acabou indo para a delegacia, tendo que depor, porque ele expunha muito o que estava acontecendo com ele. Foi uma relação afetiva que ele criou com a orientação educacional muito grande. Então, ele ficava constantemente nessas situações, a gente não tinha mais o que fazer pela criança, né? E ela continuava no local de risco. Mas aí eu queria colocar essa situação porque, na época, eu me senti muito mal, porque tive que ir à delegacia, a gente acabou sendo exposto, todo mundo da escola, a direção, e as 3 orientadoras tiveram que ir, mas a situação de destaque é essa, como a postura, como que a gente poderia se colocar nesse momento, porque ali eu passei 6 meses na escola, fui embora, literalmente, que eu mudei até de regional, e Deus sabe o que foi feito dessa criança, porque até o final do ano, ela continuava retornando ao SOI para dizer que continuava na situação de risco, né, e não tinha mais o que fazer por ela. Assim, eu não sei se eu estou entendendo muito bem a tua pergunta, mas, assim, você está me perguntando de outras possibilidades, não é isso? Nessa postura, né, nessa situação, que outras possibilidades, nesse contexto, que a orientação ou a direção da escola poderia tomar de outras providências, já que a inicial de encaminhar o conselho e chegou até a delegacia também não resolveu. Assim, eu entendo que existe mesmo essas limitações, né, infelizmente. Eu acho que uma possibilidade seria manter o contato com o conselho, né, tentar para que houvesse alguma intervenção mais rápida, né, de medida de afastamento, assim, eu sei que, estou entendendo que era menino, né, então meninas têm as medidas protetivas, às vezes facilita isso ser mais célere, né, mas talvez isso... Um menino de uns 10 anos, e ele disse que tinha medo que acontecesse com a irmã mais nova também. Então, por isso que ele voltava constantemente para relatar. Sim, então, às vezes uma aproximação, né, com o conselho, para que isso fosse... para que acontecesse uma intervenção mais rápida, né, nessa situação. E eu acho que um outro ponto que tem sido sugerido, né, até pelos juízes, assim, que esse, do Núcleo Judiciário da Mulher, que esse relatório ele seja o mais sucinto possível, né, que não seja colocada falas da criança. Até por isso, assim, quando a gente não está com um gravador, e nem deve estar, tá? Não estou sugerindo, não é para gravar nada disso. Então, assim, lembra lá, a nossa memória não é um pendrive, então, assim, você escutou, isso tem interferências da sua história, então você nunca vai conseguir escrever exatamente o que aquela criança te disse. Então, o relatório tem que ser muito sucinto, porque isso evita também vocês serem chamados como testemunhas, porque aí essa vai ser a fala da criança, e evita até também depois, porque na escola a criança falou assim, agora ela está falando assado, mas às vezes nem foi, às vezes foi a forma como o profissional ali interpretou, né, então assim, precisa ter muito cuidado com esses relatórios, com a forma como a gente, né, como é escrito isso, para preservar vocês e a criança, né. Então, eu vejo essas duas possibilidades. Renata, acho que nesse caso também seria interessante, de repente, encaminhar esse relatório, falando que já foi notificado ao conselho, direto para a justiça. Pode encaminhar direto por meio da promotoria, poderia dar celeridade, né? Isso, pode mandar uma cópia, mas assim, precisa respeitar essa ordem, tá? Do Conselho Tutelar, primeiro, e aí a cópia para o Ministério Público. Pode ser. Eu falo nesse caso, assim, que foi encaminhado por conselho, pelo que eu tentaria conversar com o conselheiro que eu encaminhei o caso primeiro, assim, olha, a criança continua procurando, sei que, enfim, é segredo de justiça, mas queria saber se está tendo andamentos na notificação, né? Isso. E aí, enfim, a depender do retorno, fazer o encaminhamento para a promotoria, que eu acho que é uma forma de fortalecer os braços aí da rede
e não dar, né, enfim, tentar colocar uma interrupção, né, no ciclo da violência. Isso. Não, tá certíssimo. Tá certo, obrigada. Michele, só salientei o fluxo, só para também não pensar que dá para mandar direto para o MP, aí vai chegar lá, vai mandar volta. Então, só para a gente tentar. Mas é isso, é uma possibilidade também. Aí eu estou vendo que a gente já está no nosso horário, né? Se eu tenho um webinar agora também, daqui a... Tinha duas questões aqui ainda no chat que eu estava com vontade de passar, mas enfim. Você acha que é rapidinho? Rapidinho a gente vê. Uma, a Mariana já respondeu no chat, mas eu acho que talvez seria interessante a sua colocação em relação à família e o conselho, um meio termo aí, né? Chamar a família e o conselho tutelar ao mesmo tempo. Eu concordo com a fala da Mariana no chat de que não é papel da escola estar mediando a família e o conselho tutelar, enfim, né? E a outra, o Joaquim Filho, ele tem 2 casos, não sei se vai dar tempo da gente poder ouvi-lo. Entendi. Só em relação a esse ponto aí, realmente não é papel da escola fazer essa intermediação, né, entre família e conselho. O conselho também, né, é importante que não chame a criança, não faça uma nova escuta lá, se a escola já ouviu. E aí também não é a escola, né, que... eu acho que cabe à escola, enquanto parceiro, né, falar, olha, a gente recebendo uma formação lá da justiça, onde fala que é só o relatório, não precisa escutar a criança de novo, isso é bom, né, passa o infográfico, essas coisas, isso é interessante. Fazer se chamar para ir todo mundo conversar junto, eu acho que realmente pode, tá? Assim, não entendi muito bem a situação, mas assim, a grosso modo, é isso mesmo que foi sugerido aí. E aí, o outro, se são situações concretas, eu acho que realmente a gente fica sem tempo, né? Mas eu não sei qual seria o ponto. Acho que a gente podia falar, e aí você diz assim, se tem tempo, se não tem tempo, né? Tá. É um caso de uma menina com 17 anos, pediu que a mãe fosse à escola antiga falar com o orientador educacional. Ela tinha um quadro de tristeza durante a aula, que foi relatado aos responsáveis. Diante disso, ela pediu ao orientador ajuda para contar para a mãe que era abusada. Apesar de não ser mais aluna da escola, o que fazer? Tipo, a estudante, na verdade, tinha um vínculo mais com a escola antiga, né? E buscou ajuda assim, como que eu conto para minha mãe sobre isso? E ela tinha 17 anos, o que fazer? É conselho tutelar, né? Assim, eu entendo que tem o vínculo, mas eu acho que também... eu vejo aí como uma possibilidade de se articular em rede mesmo. Qual a ideia, né? A ideia é que essa criança possa ser... assim, é não misturar papéis, né? Porque eu acho que quando... aí, nessa situação, existe a possibilidade da pessoa se misturar afetivamente, né? Não é mais aluno, enfim. Então, acho que é preciso preservar esses espaços também. Então, eu acho que uma possibilidade é tentar vincular essa adolescente também ao conselho tutelar. De repente, um conselheiro que a escola já tem algum contato, para que essa criança possa, essa adolescente possa ser ouvida já lá no contexto onde essa situação vai poder ser encaminhada, tá? Porque eu acho que pode dar uma confusão de papéis aí mesmo, se ele faz essa... E aí, assim, eu queria complementar essa questão no sentido seguinte, assim, se a menina tem uma dificuldade de falar com a mãe, né, de ter essa intimidade para pedir ajuda para a família e tal, no aspecto da orientação educacional, a gente pode fazer uma orientação no sentido de fortalecer esse relacionamento, como ensinar a criança a lidar com suas questões e abrir para... e se relacionar, lidar muito mais com o vínculo, né, família, do que efetivamente na situação de violência. E eu acho que para esse caso, principalmente sendo uma adolescente, é muito importante, mais do que, assim, chama sua mãe aqui, eu vou te ajudar a ter essa conversa aqui nesse espaço da escola, porque, de certa forma, no que ela vai relatar para a mãe, é uma outra vez contando, né? Então, assim, tem um caráter aí de possível revitimização. Mas talvez, assim, trazer para essa adolescente os direitos dela, falar do direito que ela tem, de que rede ela pode acessar,
e de repente no processo mesmo, né, de resgate, né, de restauração desses direitos, a família vai ficar sabendo, e aí fortalecer ela tá como essa conversa para um outro caminho, eu acho, para um viés muito mais de desenvolvimento humano mesmo, assim, de como estabelecer essa relação de confiança, né, família. Sim. Deixa a dica aí do lado. É isso, que acho que é o papel também, né, da orientação, né, um dos papéis, né, que eu entendo, assim. E só que, assim, eu entendi que essa não é mais aluna dele, né? Isso, aí eu não sei como que ficaria esse papel, né, assim, por isso acho que fica mais delicado, talvez ficasse um pouco mais delicado, né? Mas eu acho que a sugestão é ótima, né? E aí, pensando que se somos orientadores, né, estamos em rede, da mesma regional, a gente pode encontrar o amigo orientador da outra escola, né, e fazer, olha... Exatamente. E fazer uma transição, né, dos casos que eram acompanhados e tal. E aí o outro colega também vai poder ter um olhar, porque a criança, a adolescente, na verdade, né, vai estar lá no outro ambiente. E passando a situação em rede através dos adultos, né? Que a criança não precisa ficar repetindo a história, né? Isso, que os profissionais, né, possam se articular para possibilitar isso. Obrigada. Queria cuidar do seu tempo, né? Eu sei que daqui você emenda em uma outra atividade. Vou deixar aqui mais uma vez apresentado os contatos do núcleo judiciário, porque eu acho que assim, a gente começa meio com vergonha, né, de trazer as questões, mas chega essa hora, elas ficam aqui, né? Uma vai puxando a outra, a gente poderia ficar aqui bastante tempo. E aí, assim, tem uma questão que apareceu aqui, que eu acho que aparece com uma certa recorrência, o fato assim, eu encaminhei para o conselho, encaminhei, enfim, para os órgãos, né? E não tive retorno, não sei o que aconteceu. E aí, pensar assim, que essas situações acontecem, né? Eu não sei se a Renata teria outra colocação, mas essas situações acontecem em segredo de justiça, nosso papel na rede, né, é de notificação e chamar a rede para trabalhar, a gente não precisa participar do desenrolar do caso. Isso não interfere na nossa ação pedagógica, então não faz sentido a rede ter que se preocupar em dar esse retorno, né? Embora a gente fique nessa ansiedade de saber o que está acontecendo. E olha só, assim, muitos casos né, especialmente os de violência sexual ou de maus tratos também, eles não têm uma responsabilização legal. Muitas vezes são situações que acontecem num contexto onde tem poucas provas, enfim. Isso não quer dizer que aquela situação não aconteceu, né? Isso não quer dizer que aquela criança inventou. Então, a gente não pode ficar também, depositar todas as expectativas nessa condenação, alguma coisa nesse sentido, né? É uma dinâmica, assim, extremamente complexa mesmo, e que a gente precisa ter vários olhares sobre ela, e é esse o ponto que você está trazendo, estou só ratificando aqui, que realmente, além de correr em segredo de justiça, muitos desses casos realmente não vão ter uma condenação. Isso não quer dizer que não aconteceu, né, por exemplo. É super importante, às vezes não tem a condenação, mas o fato de ter sido notificado do abusador, perceber que existe uma rede protegendo essa criança, se interrompe o ciclo da violência, isso já é grande, né? Já é bem relevante. Exatamente. E dá voz, né? Eu acho que dá voz para essa pessoa que está sofrendo a violência, né? Ela saber que ela pode falar, isso também já é um passo. Então, deixa aí o agradecimento mais uma vez, Renata, a você, a todo o núcleo, né, Judiciário da Mulher, pela parceria, pelo trabalho de excelência. Eu acho de fazer um trabalho de justiça, né, que abraça a educação, que entende para além, né, dos ritos que normalmente a gente costuma entender que fazem parte da justiça. Então, é um privilégio poder ter esse programa pertinho da gente. Agradeço demais a disponibilidade. Já anunciar para os colegas que a gente já estamos nos articulando para um BIS, né? Vai ter um outro ciclo, uma continuidade dessa formação dos conteúdos do Maria da Penha Vai à Escola. Aguardem as novidades aí que já vão chegar. Quem tiver mais dúvidas que a gente não conseguiu acolher aqui nesse encontro, tem aí o e-mail, manda para as meninas, com certeza quando elas tiverem um tempo elas dão um retorno.
Falar sobre o certificado. O certificado vai para vocês quando a gente terminar esse primeiro ciclo, que termina em setembro. Então, para as meninas não terem que toda semana ter que entrar e emitir certificado, a gente fez um combinado de passar por todas as oficinas, e aí, fechado esse ciclo, elas emitem todos os certificados de todas as regionais. Então, aguentem aí umas semaninhas. A gente sabe que o horário que a gente está estabelecendo dessa oficina, para ser possível, né, para essa parceria acontecer, a gente teve que iniciar realmente às 8 horas em todas as regionais, conforme foi avisado lá na nossa live, né, que deu gatilho a esse projeto, e também certamente pelas intermediárias, mas sabendo que muitas pessoas, né, têm outros horários, enfim, a gente gravou essa reunião e vai ser disponibilizado para quem, de repente, chegou no meio do caminho poder ver o início. Mas muitas informações preciosas estão no material que foi partilhado com vocês, então vejam os vídeos, tem 2 vídeos muito importantes que eu acho que vocês precisam se apropriar, além dos materiais gráficos, né? Então, agradeço a presença de todas, quem quiser deixar um recadinho, enfim, né, fica aí a palavra. Eu quero agradecer também, para a gente é muito rico, né, essa troca, um aprendizado constante também. E vamos seguir aí na parceria, né? Então, sigamos juntas. Obrigada, gente. Se alguém quiser fazer um recadinho, também esse é o momento, gente. Oi, gente. Bom dia, né? Eu não ouvi, muita gente chegou depois.